Vou te pegar de jeito por trás, meu primo de 30 anos gritou. Eu, com 18, corri. Aquele calor subiu pelo meu corpo, um arrepio que começou na base da espinha e me fez tremer inteira. Minhas pernas ficaram bambas, meu coração disparou. Nunca tinha ouvido nada parecido, principalmente vindo dele. A voz rouca, quase um sussurro gutural, ecoou nos meus ouvidos muito depois dele ter parado de falar. Senti um aperto no peito, uma mistura de medo e excitação. É estranho admitir, mas uma parte de mim, lá no fundo, queria saber o que ele queria dizer com aquilo. O que ele faria comigo? Como seria ser pega de jeito por trás? A palavra jeito martelava na minha cabeça. Que jeito seria esse? Ele nunca tinha me olhado daquele jeito antes. Sempre me tratou como a priminha mais nova, a pirralha que vivia correndo pela fazenda. Mas naquele dia algo tinha mudado. O olhar dele, intenso e penetrante, me queimava. Senti como se ele estivesse me despindo com os olhos, me devorando com aquele olhar faminto. E aquele sorriso, um sorriso malicioso que deixava entrever um brilho perverso nos seus olhos. Engoli em seco, sentindo a garganta seca. Eu precisava sair dali, fugir o mais rápido que pudesse. Mas ao mesmo tempo, uma força invisível me prendia ali, me obrigando a encarar aquele olhar predatório. Você já sentiu essa mistura de pavor e atração? Essa sensação de estar sendo puxada para um abismo, mesmo sabendo que deveria correr na direção oposta? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que ele fez em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. A fazenda da minha avó era meu refúgio, meu lugar seguro. O cheiro de terra molhada, o canto dos pássaros, o calor do sol na pele, tudo me trazia uma paz que eu não encontrava em lugar nenhum. Passei todos os verões da minha infância lá, correndo pelos campos, subindo em árvores, brincando com meus primos até o sol se pôr. Minha avó, uma mulher forte e sábia, me ensinou tudo o que sei sobre a vida. Ela sempre dizia: "A vida é como uma plantação, minha filha. Você precisa cultivar com carinho, regar com dedicação e esperar pacientemente para colher os frutos do seu trabalho." Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer com aquilo. Até aquele verão. Aquele verão em que tudo mudou. Eu tinha acabado de completar 18 anos, cheia de sonhos e expectativas. Queria conhecer o mundo, experimentar coisas novas, descobrir quem eu realmente era. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos para mim. Planos que envolviam um primo de 30 anos, um olhar penetrante e uma frase que mudaria tudo. Vou te pegar de jeito por trás. Vou te pegar de jeito por trás. A voz rouca do meu primo ecoou pelo sítio. Meus 18 anos congelaram. O que ele queria dizer? Aquela frase, dita com tanta intensidade, me deixou paralisada. Senti um calor intenso percorrer meu corpo como uma onda de choque. Era como se ele tivesse acendido um fogo dentro de mim, uma chama que queimava e me consumia. Meus sentidos ficaram aguçados. Cada célula do meu corpo vibrava em resposta àquela provocação. E o jeito como ele me olhou depois, um olhar que me atravessava, me penetrava, me fazia sentir completamente nua. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que nunca tinha visto antes. Era um olhar predatório, faminto, que me devorava por inteiro. Eu conseguia sentir o peso daquele olhar sobre mim, como se ele estivesse me tocando, me acariciando com a ponta dos dedos. Minhas pernas tremiam, meu coração batia forte no peito. Eu estava completamente à mercê dele, entregue àquele jogo perigoso de sedução. Você já sentiu esse tipo de poder sobre você? Essa sensação de estar completamente vulnerável, mas ao mesmo tempo excitada pela situação? Deixa o like se você já se sentiu assim, porque a história não para por aí. Preciso contar o que aconteceu depois, a sequência de eventos que me levou a uma situação ainda mais intensa, mais íntima. Calor e medo. Senti um calor subir pelo corpo, mas não era desejo. Era pânico. Aquele primo distante, 30 anos nas costas, sempre me olhava estranho. O que ele faria? Suas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Um eco constante que me impedia de pensar direito. De jeito... por trás. A cada repetição mental, a frase ganhava um novo significado. Uma nova... conotação. Eu me imaginava encurralada, indefesa, entregue à sua vontade. O calor que antes era difuso se concentrou no meu ventre, uma pressão incômoda que me fazia querer me contorcer. Minhas mãos começaram a suar, minhas pernas ficaram bambas. Eu precisava fugir, me esconder, desaparecer. Mas para onde? A fazenda era grande, labiríntica. E ele me conhecia como a palma da sua mão. Sabia todos os meus esconderijos,
todos os meus atalhos. A sensação de vulnerabilidade era sufocante. Como se ele tivesse me despido com o olhar, me deixando exposta, frágil. Você já se sentiu assim? Nua, vulnerável, com o coração batendo forte no peito, sem saber para onde correr? Dê o like se você já experimentou essa sensação de pavor misturado com uma estranha excitação. Porque o que aconteceu depois foi ainda mais intenso, mais assustador, mais revelador. Precisava encontrar um lugar seguro, um refúgio onde pudesse me recompor, recuperar o fôlego, entender o que estava acontecendo. Minhas pernas ganharam vida própria. Corri pelo milharal, as folhas ásperas arranhando minha pele. A cada farfalhar eu imaginava sua mão me alcançando, seus dedos roçando em mim. O calor do sol castigava minhas costas, o suor escorria pelo meu pescoço, entrando no decote da minha blusa. Cada respiração era um fôlego roubado, cada passo uma vitória contra o medo que me perseguia. Eu podia sentir o cheiro da terra úmida, o perfume adocicado das flores silvestres, mas tudo era encoberto pelo odor forte do meu próprio medo. Meus cabelos voavam com o vento, chicoteando meu rosto, tapando minha visão. Eu tropeçava nas raízes expostas, meus joelhos se chocavam contra o solo duro. Mas eu não podia parar, não podia olhar para trás. A voz dele ainda ecoava em meus ouvidos, um sussurro obsceno que me impulsionava para a frente. "Vou te pegar de jeito", ele tinha dito. E eu acreditava nele. Eu sentia sua presença atrás de mim, como uma sombra, um predador à espreita. A cada passo a tensão aumentava, a excitação se misturava ao terror. Onde ele estava? O que ele faria quando me alcançasse? Aquele jeito me assombrava, me provocava, me excitava. Eu corria, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim queria ser pega. Queria sentir suas mãos em mim, seu corpo colado ao meu. Era uma sensação confusa, perturbadora, que me deixava ainda mais apavorada. Você já sentiu essa mistura de medo e desejo? Essa vontade de fugir e ao mesmo tempo ser alcançada? Dê o like se você já se sentiu assim, dividida entre o pavor e a excitação. Porque o que aconteceu em seguida foi ainda mais intenso, mais assustador, mais revelador. Coração batendo forte. Vocês já sentiram o coração pulsar como um tambor na garganta? Era assim que eu estava. O suor escorria pelas minhas costas, colando a camisa em mim. A respiração ofegante, a boca seca. Cada músculo do meu corpo gritava em protesto, mas eu continuei correndo. O medo era um motor me impulsionando para frente, me fazendo ignorar a dor nas pernas, os arranhões nos braços, o calor sufocante. Eu precisava de um lugar seguro, um refúgio onde pudesse me esconder, recuperar o fôlego, processar tudo o que estava acontecendo. Cadê minha família? Cadê a segurança da casa da minha avó? Precisava de ajuda, de proteção, de alguém que me tirasse daquela situação. Vocês já se sentiram assim, acuados, sem saber para onde correr, com o coração na mão, sentindo o perigo se aproximar a cada segundo? Deixem o like se já se sentiram assim, perdidos e vulneráveis, com o medo pulsando em cada veia. Infância no sítio. Lembro dos verões na fazenda, o cheiro de terra molhada, as brincadeiras. Inocentes com meus primos. A gente construía cabanas no milharal, nadava no rio, caçava vagalumes à noite. Era uma delícia sentir a terra entre os dedos dos pés, o sol queimando a pele, o vento bagunçando os cabelos. Uma sensação de liberdade, de pertencimento, de pura felicidade. Meu pai sempre dizia: "A roça ensina a gente a ser forte." Mas forte como se eu tremia feito vara verde só de ouvir a voz do meu primo naquele dia? Forte como se meu estômago revirou com aquela frase ambígua? Forte como se minhas pernas mal me seguravam enquanto eu corria, fugindo dele, fugindo daquela situação? Aquele calor que eu sentia não era o calor do sol, era o calor do medo, da adrenalina, da incerteza. Era um calor que me consumia por dentro, me deixando fraca, vulnerável. E a roça, meu refúgio, meu lugar seguro, de repente se transformou num labirinto de ameaças, um palco para o meu terror. Onde estava a força que meu pai tanto me falava? Onde estava a menina destemida que subia em árvores e enfrentava qualquer desafio? Naquele momento, eu era só uma presa, correndo desesperadamente do seu predador. O galpão. Avistei o velho galpão, escuro, úmido, com cheiro de madeira antiga e ferramentas enferrujadas. Era o esconderijo perfeito. Minhas pernas bambas me levaram até lá, tropeçando em raízes e pedras no caminho. Empurrei a porta pesada, que rangeu como um grito de dor, e me enfiei na escuridão.
O cheiro de mofo e terra úmida invadiu minhas narinas, misturando-se ao perfume adocicado do meu medo. Meu corpo inteiro vibrava, como uma corda de violão prestes a arrebentar. O silêncio do galpão era quase palpável, quebrado apenas pelo som da minha respiração ofegante. Encostei-me na parede fria, sentindo a umidade penetrar na minha roupa. Fechei os olhos, tentando controlar o tremor que percorria meu corpo. Onde ele estava? Será que ele tinha me visto entrar? A cada segundo que passava, a tensão aumentava, a excitação se misturava ao terror. Eu estava sozinha, encurralada, à mercê da escuridão e dos meus próprios medos. E aquele jeito, a frase martelava na minha cabeça, me provocando, me assombrando. O que ele faria comigo? Como seria ser pega de jeito, por trás, naquele galpão escuro e úmido? O calor do meu corpo se intensificava, mas não era desejo. Era pânico. Puro e simples pânico. Encontro no escuro. Ouvi passos. Ele estava perto. A porta rangeu. Uma sombra enorme me cobriu. Te peguei, ele sussurrou. Fechei os olhos esperando o pior. Senti sua respiração quente no meu pescoço. Um arrepio percorreu minha espinha. Suas mãos tocaram meus ombros, firmes, mas gentis. Prendi a respiração. Meu corpo inteiro ficou tenso, esperando o toque que eu tanto temia, o jeito que ele tinha prometido. Mas o toque não veio. Em vez disso, ele começou a rir. Uma risada alta, gostosa, que ecoou pelo galpão. Abri os olhos, confusa. Ele estava segurando uma lanterna, iluminando seu rosto sorridente. Te peguei! Ele repetiu, dessa vez com um tom brincalhão. Sabia que você ia se esconder aqui. Meu primo estava segurando um enorme abacate, verde e brilhante, que ele tinha acabado de colher do pé. Te peguei de jeito. Por trás da árvore, ele exclamou, mostrando o abacate como um troféu. A vovó mandou te chamar para o café. Disse que fez seu bolo preferido. Todo o medo, toda a tensão, toda a excitação, tudo se dissipou num instante. O calor que eu sentia não era de pânico, era de vergonha. Vergonha pela minha interpretação equivocada, pela minha imaginação fértil, pela minha inocência perdida. Ele riu de novo, dessa vez com mais ternura. Que cara é essa, pirralha? Pensou que eu ia fazer o quê? Ele perguntou, bagunçando meu cabelo. Eu não consegui responder. Apenas abaixei a cabeça, sentindo minhas bochechas queimarem de vergonha. Ele me estendeu o abacate. Toma, leva pra vovó. Diz que já estou indo. E saiu do galpão, me deixando sozinha com meus pensamentos e com a lição mais importante que a roça já tinha me ensinado. Nem tudo é o que parece. Às vezes, o jeito mais assustador pode ser apenas um jeito carinhoso de te oferecer um abacate. E a força que meu pai tanto falava não era a força física, mas a força de reconhecer a própria vulnerabilidade, de rir dos próprios medos, de aprender com as situações mais inusitadas. A vida, como minha avó sempre dizia, é uma plantação. E naquele dia, eu colhi os frutos amargos da minha própria inexperiência, mas também a doce lição da humildade. Lembrem-se, nem todo susto é um monstro. Às vezes é só um abacate. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se inscrevam no canal para mais causos da roça e não se esqueçam de deixar o like. Achei! Ele exclamou, aliviado. A porca fugiu de novo. Tava te procurando para ajudar a pegar ela de jeito por trás do chiqueiro. Que susto você me deu, menina. Alívio e risos. A ficha. Caiu. A porca. Era ela que ele queria pegar. O alívio foi tão grande que comecei a rir, histericamente. Meu primo me olhava sem entender. Aquele calor que eu sentia, a tensão, o medo, tudo se dissipou como fumaça. No lugar ficou uma vergonha imensa, misturada com um alívio tão profundo que chegava a ser engraçado. Imagine a cena. Eu, correndo desesperada pelo sítio, me escondendo. No galpão, achando que meu primo ia... Bem, vocês sabem. E tudo isso por causa de uma porca fujona. A risada começou baixinha, um tremor nos lábios, e foi crescendo, crescendo, até se transformar num acesso de riso incontrolável. Eu ria tanto que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Meu corpo inteiro tremia. Minha barriga doía. Meu primo, coitado, me olhava com uma expressão de total perplexidade. Ele não entendia o motivo da minha crise de riso. E eu, entre soluços e gargalhadas, tentava explicar a situação. A porca, você, jeito por trás... Eu gaguejava, sem conseguir completar a frase. Ele continuava me olhando sem entender, até que finalmente a ficha caiu.
Seus olhos se arregalaram, ele abriu a boca e então ele também começou a rir. E rimos juntos, ali no meio do galpão, dois primos unidos por um mal-entendido hilário. Um riso que lavava a alma, que aliviava a tensão, que selava a nossa cumplicidade. Um riso que me ensinou a importância da comunicação, a não tirar conclusões precipitadas, a não deixar a imaginação me levar para caminhos tortuosos. E, acima de tudo, me ensinou a rir de mim mesma, dos meus medos, das minhas inseguranças. Afinal, como minha avó sempre dizia, a vida é muito curta para levar tudo a sério, minha filha. Aprenda a rir dos seus tropeços e você chegará mais longe do que imagina. Lição aprendida. Naquele dia, aprendi que o medo pode distorcer tudo. A roça me ensinou a ser forte, mas também a controlar a minha imaginação. Aquele calor, aquela tensão, aquela excitação, tudo não passava de uma projeção dos meus próprios medos, das minhas inseguranças. A frase do meu primo, tão carregada de duplo sentido, tinha na verdade um significado tão simples, tão inocente. E eu, com a minha mente fértil, criei toda uma narrativa fantasiosa, um drama digno de novela mexicana. A roça, que sempre foi meu refúgio, meu lugar seguro, se transformou num palco para os meus delírios. O cheiro de terra molhada, o canto dos pássaros, o calor do sol, tudo se tornou parte da minha alucinação. Eu me transformei na mocinha indefesa, perseguida pelo vilão sedutor. E meu primo coitado virou o lobo mau da história, pronto para me devorar. Mas a realidade, como sempre, foi muito mais simples, muito mais engraçada. No final das contas, tudo se resumiu a uma porca fujona e a um primo desesperado por ajuda. E eu, a heroína da minha própria tragédia, acabei virando a piada da história. Mas sabe de uma coisa? Eu não me importo, porque aprendi uma lição valiosa naquele dia. Aprendi que o medo pode nos cegar, nos fazer ver coisas onde não existem, nos transformar em personagens de uma história que não é nossa. Aprendi a importância de respirar fundo, de analisar a situação com calma, de não deixar a imaginação tomar conta. E, acima de tudo, aprendi a rir de mim mesma, dos meus medos, das minhas fantasias. Afinal, a vida é muito curta para levar tudo a sério, não é mesmo? Força interior. A verdadeira força não está em nunca sentir medo, mas em enfrentá-lo, mesmo que seja uma porca fujona. Aquele dia no sítio me ensinou muito mais do que eu imaginava. A princípio, o medo me dominou, me fez ver coisas onde não existiam, me transformou numa presa correndo de um predador imaginário. Mas depois do susto, depois do riso, depois da vergonha, veio a força. A força de reconhecer minha própria vulnerabilidade, de rir dos meus medos, de aprender com a situação. Meu pai estava certo. A roça ensina a gente a ser forte, mas não é a força bruta, a força física. É a força interior, a força que vem de dentro, a força que nos permite encarar nossos medos de frente, por mais ridículos que eles pareçam depois. É a força de se levantar depois de cair, de aprender com os erros, de seguir em frente com a cabeça erguida. E essa força, ninguém pode tirar da gente. Ela está ali, dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberta. Assim como a porca fujona, nossos medos podem nos surpreender, nos fazer correr, nos esconder. Mas com coragem e bom humor, podemos enfrentá-los e até rir deles depois. Afinal, a vida é feita de sustos, risos e aprendizados. E que venham as próximas porcas fujonas, porque agora eu sei que tenho a força para pegá-las. De jeito por trás do chiqueiro. Compartilhe a história. Se inscrevam no canal e compartilhem essa história com alguém que precisa aprender a lidar com os sustos da vida. E deixem nos comentários se vocês também já tiveram um mal-entendido engraçado assim. Conclusão. Aquele dia na fazenda da minha avó me ensinou uma lição inesquecível. Aprendi que o medo, aliado à imaginação, pode criar monstros onde só existem abacates, ou porcas fujonas. Aprendi que nem sempre o que ouvimos é o que de fato nos é dito, e que a interpretação equivocada pode nos levar a situações hilárias, e por vezes, constrangedoras. Mas acima de tudo, aprendi a importância de rir de mim mesma, de encarar meus medos, por mais bobos que eles possam parecer depois, e de encontrar a força dentro de mim para superar qualquer desafio, seja ele real ou imaginário. Afinal, como dizia minha avó, a vida é como uma plantação. Às vezes colhemos abacates, às vezes porcas fujonas e às vezes boas gargalhadas. E são essas experiências, por mais inusitadas que sejam, que nos fazem crescer e nos tornam mais fortes. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair,
Mas em quantas vezes você consegue se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, com um sorriso no rosto e um abacate, ou uma porca fujona, na mão? E você, já teve algum mal-entendido engraçado assim? Compartilhe sua história nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais causos da roça e deixar o seu like. Até a próxima!